Gostaria de, nesse momento, nós falarmos um pouco sobre o ministério pastoral. E uma das cartas que é dirigida diretamente à vida, ao chamado, à ética, à posição de um ministro do Evangelho, se encontra nas duas cartas de Paulo, especialmente, onde Paulo trata com Timóteo, mas também na carta de Tito. Hoje nós gostaríamos de meditar aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 até o verso 7 em diante, ou até o verso 7. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, vai estar aí no telão. Diz assim: se alguém é digno, esta afirmação é digna de toda confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Aqui, Paulo está escrevendo a Timóteo, porque ele havia deixado em Timóteo, lá na igreja de Éfeso, para que Timóteo pudesse ensinar aquela igreja como ela deveria se comportar. E agora ele entra no capítulo 3, para dar as características de um homem, de uma mulher chamado ao ministério. E ele diz que esta afirmação é digna de confiança. Começa Paulo: se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Bispo, pastor, o episcopado é a mesma coisa. A função é o ministério pastoral. Aqui não diz assim: se alguém deseja ser pastor, ser bispo, você é uma excelente pessoa. Não. Diz aqui: se alguém deseja o episcopado, deseja uma nobre função. É o evangelho que é uma nobre função. É o pastorado que é uma nobre função. Nós somos apenas servos daquele que nos chama. Então Paulo vai descrever que as características desse grande privilégio, mas a característica deste homem, dessa mulher, tanto para os que estão dentro como que estão fora. Começa no seu círculo mais íntimo. Ele deve ser marido de uma só mulher, ele deve ser moderado em tudo, sensato, respeitável, hospitaleiro, e traça aqui a conduta deste homem. É tão forte esse texto de Paulo que chega a assustar qualquer um que deseja ser um pastor. Mas o fato é que, como pastores, nós precisamos ser exemplos dos fiéis. Nós precisamos ser exemplo dos fiéis. E aí, nossa conduta começa dentro da nossa casa, vai se estendendo para dentro do corpo de Cristo. E então se estende para os de fora, para que tenhamos também uma boa reputação, diz o verso 7, perante os de fora. O desafio do ministério pastoral, portanto, começa com a vida reta diante de Deus. Paulo fala a Timóteo dizendo que ele servia a Deus com uma consciência limpa, com uma consciência pura e uma fé não fingida. O que requer desses pastores, diz Paulo lá em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, é que eles sejam despenseiros fiéis. Lá em Coríntios vai falar que este homem deve ser um servo que seja fiel ao ministério ao qual ele foi chamado. Paulo chama em algumas versões de despenseiro. O despenseiro é o mordomo. É aquele que vai na despensa e serve aqueles que estão sentados. Assim, nós somos chamados
aí na dispensa do Pai, no conhecimento da palavra, na revelação que Ele nos deu, receber dele e distribuir para aqueles que estão nos ouvindo. Somos despenseiros, somos mordomos, nós não somos donos da obra, nós não somos donos das ovelhas, as ovelhas é do Senhor Jesus Cristo, e nós somos servos daqueles a quem o Senhor chamou de seu rebanho e das suas ovelhas. Paulo então começa a traçar o perfil desse homem, mas ele começa a dizer também do desafio que o ministério pastoral traz sobre si. O pastor deve entender e a igreja deve compreender que este homem, apesar de ter uma grande exigência sobre ele, ele é de carne e ele é de osso. Nós comemos feijão e farinha, nós somos iguaizinho a vocês. Nós choramos, nós temos tristezas, nós temos abatimento, nós lutamos como vocês lutam, nós temos ansiedade como vocês. A diferença é que pesa sobre nós a responsabilidade de sermos exemplos dos fiéis, seja na palavra, seja na fé, no conhecimento. Paulo vai dizer no capítulo 4 de Timóteo, verso 12, ninguém o despreze, está falando a Timóteo, pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A integridade do pastor está no coração, não está na aparência. Hoje nós estamos de paletó aqui, mas não é o paletó, não é a gravata que nos diferencia do rebanho do Senhor, mas deve ser uma vida ilibada, um exemplo dos fiéis. Paulo faz esse apelo a Timóteo e ele diz, ninguém o despreze por você ser jovem demais, mas é como quem diz assim, fale ao mundo com a sua vida, seja um exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Isso aí é uma busca nossa diante de Deus, é uma busca pela presença do Espírito Santo que trabalha em nós. Quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, eu passei aquela semana dizendo, Senhor, eu não sou digno do ministério pastoral. Quando eu olhava para as características que Paulo traçava aqui nas cartas de Timóteo e de Tito, Senhor, eu não sou digno, mas nós, como eu disse para vocês agora em oração aqui, não confie na força do braço de vocês, nem no conhecimento de vocês, mas na graça do Senhor Jesus Cristo, porque aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la. A integridade do obreiro está em apresentar-se diante de Deus sem máscara, sem fingimento. Vai lá e diz a Ele, Senhor, eu devo ser exemplo dos fiéis. E essa minha conduta não combina com a palavra, nem com o ministério pastoral, que é uma excelente obra. Ou seja, ser um homem de coração rasgado, ser um homem de um coração totalmente aberto diante do Senhor, é o segredo para uma vida abençoada, frutífera e transparente no meio do corpo de Cristo. Pastor Luciano Bezerra, pastor Jairto Lacerda, Mary e Vanessa, não sejam escravos, tentando aparentar aquilo que vocês não são. Quando tiver fraqueza, deixa que o rebanho perceba a fraqueza de vocês, porque quem os julga é o Senhor Jesus. O ministério é excelente, não somos nós que somos excelentes, nós somos de carne e osso. Nós falhamos, nós pecamos, nós decidimos erradamente. E para que não pesasse nenhuma dúvida de que nós somos de carne e osso, e para que vocês que estão nos vendo hoje não achem que esse ato aqui é para alguns poucos, Deus também tem um chamado para a sua vida. Paulo vai dizer que Ele chama aqueles improváveis, aqueles que são rejeitados, aqueles que o mundo disseram, esse não tem jeito. Deus põe os olhos nesses e os chama para o ministério que Ele quer. É por isso que Paulo vai dizer a 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, verso 12, diz assim, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças, a versão não é tão boa, e me considerou fiel, ou seja, o tornou, na verdade, a tradução melhor é, deu forças a Paulo, e o tornou fiel, designando-o para o ministério. Ele diz assim, quem? A mim, que anteriormente fui blasfemo, fui perseguidor.
eu fui insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é digna, é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo está dizendo: Timóteo, perceba isso. Não é o nosso currículo, não é o que nós apresentamos aos homens. É uma escolha soberana de Deus. E é Ele que opera em nós a se transformar. É Ele que nos capacita e nos coloca no ministério. E verso 16, ele continua dizendo: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. E então, Paulo fecha o assunto, dando honra a quem tem honra e deve honra. Verso 17, a igreja pode ler comigo. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Aleluia. Nós não passamos de servos, despenseiros, mas Paulo diz: espera-se que o dispenseiro se ache fiel. E fiel aqui pode dar a impressão de que o cara é bom, de que ele consegue na força dele. Fiel, para mim, é coração quebrantado na presença do Senhor. Todos os dias: Senhor, não sou homem, e isso que eu fiz hoje não combina com o chamado do Senhor para a minha vida. Não é digno de um filho de Deus. Eu não sou esse homem, eu não sou essa mulher. Tenha misericórdia de mim. Todo pastor tem que viver uma vida contínua de entrega, de consagração, de oração e lágrimas nos olhos. Quando as lágrimas cessarem no rosto de um pastor, ele está fadado ao fracasso. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele diz então no verso 18, Timóteo, verso 18, Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Precisamos nos apegar e nos aferrar à palavra de Deus, manter o bom combate da fé, porque alguns rejeitaram tais instruções da própria vida de Paulo e exemplo de Paulo, por isso não seguiram em frente e naufragaram na fé. Queridos, queremos falar da nobreza, do chamado do ministério pastoral, da excelência do ministério pastoral, mas queremos dizer que essa graça que em nós atua em homens e mulheres frágeis de carne e osso. E é pela graça de Deus que nós nos mantemos de pé. Mas quero encerrar nessa noite com as recomendações que Paulo faz a Timóteo, mostrando algumas coisas que o pastor precisa observar. Na sua segunda carta, no capítulo 4, a partir do verso 1, a primeira exortação que Paulo vai dar a Timóteo é que no verso 2 ele diz: pregue a palavra. Nessa noite vocês dois receberam uma Bíblia. Esse ato da entrega da Bíblia é um ato profético, ele é simbólico para dizer assim: ei, não esqueça, a sua principal ferramenta de trabalho é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Pregue a palavra. E ele vai dizer por que pregar a palavra. Ele diz assim: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos.
Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E eu quero dizer para vocês, esse é um tempo de grande turbulência, e eu tenho pregado sobre isso aqui. Mas vocês dois, eu fico tranquilo quanto a isso, porque são dois homens, são duas mulheres, apegados à palavra de Deus. Vocês têm ensinado a palavra de Deus, e vocês não têm ido na onda dessa cibernética de informação que traz tantos ventos de doutrina. Mas aqui está a base do ministério pastoral, a pregação genuína da palavra de Deus. Quer os homens gostem, quer os homens não gostem, vocês têm o compromisso de pregar a palavra de Deus. Domingo eu falei aqui que na minha ordenação, o pastor Munguba olhou nos meus olhos e disse: Augusto, prega a palavra, pregue convicções e não pregue dúvidas. É preciso conhecer a palavra. Se vai pregar a palavra, o pastor tem que se esmerar no conhecimento da palavra. Se vai pregar a palavra, o pastor tem a obrigação de conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse. Ele pode não conhecer os versículos de cor, mas ele precisa conhecer pelo menos o que cada livro está dizendo, que assunto cada livro traz, que mensagem aquele livro traz. Isso é a obrigação do pastor, conhecer toda a palavra de Deus. Como eu disse, não é conhecer, decorar versículos bíblicos, mas o conteúdo da palavra de Deus. Porque nós estamos sendo tentados a estudar muitos livros de teologia, muitos livros devocionais, livros bons, mas a prioridade de vocês, a minha prioridade, é se esmerar no conhecimento da palavra de Deus. Hoje no concílio teve uma pergunta aqui, o pastor Moraes fez, sobre qual é a diferença entre revelação, inspiração e iluminação. A revelação é de Deus, aos seus profetas, aos seus apóstolos. Eles, inspirados pelo Espírito, escreveram. E pelo Espírito nós somos iluminados, o que está revelado. E é assim que o pastor conduz o rebanho, com alimento quente vindo dos céus, que já foi disponibilizado para a sua igreja. Verso 5 diz: você, porém, seja moderado em tudo, é outra recomendação. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Seja moderado em tudo. Reconheça seus limites. Reconheça que você não é a bala. Reconheça que você tem limites. Cuidado nos exageros. O grande perigo do ministério pastoral é a dedicação extrema, muitas vezes para dar satisfação ao rebanho. Vá na força do Senhor, em tudo seja moderado. Seja moderado naquilo que você fala. Seja moderado na forma como você conversa. Nos assuntos acirrados. Aqui na carta de Timóteo, Paulo vai dizer: foge das controvérsias, Timóteo. Não leva a nada. São 3 vezes que ele fala. Já está na minha frente aqui, no capítulo 2 da segunda carta, verso 16. Evite as conversas inúteis e profanas, pois que só se dão a isso. Aos que se dão a isso, prossegue cada vez mais para a pior e para a impiedade. Verso 23 diz: evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ou seja, ao servo do Senhor não convém contender, não convém discutir teologia, convém ser sóbrio, moderado em tudo. E aí Paulo vai dizer da realidade do ministério pastoral, que a igreja precisa conhecer, sobre as condições da nossa plena humanidade. Eu quero encerrar com esses textos, a partir do verso 9. Paulo vai falar muito do seu coração, vai falar que o ministério pastoral tem os seus percalços. Hoje é um dia de abraços, hoje é um dia de parabenizar, de elogiar, mas há dia de solidão, há dia de ingratidão, há dia de abandono no ministério pastoral. Olha só as palavras de Paulo. Verso 9. Ele está solitário e ele diz: procura vir logo ao meu encontro. Paulo estava com necessidade de relacionamento. Paulo estava precisando de um ombro, de um amigo. Entenda isso, querida igreja. O pastor precisa de um ombro, de um amigo.
procura vir logo ao meu encontro. Pois Demas, vem o abandono, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Falando de Demas, nós pastores, como disse o pastor Walter aqui, precisamos amar a Jesus primeiramente, para poder amar o rebanho do Senhor Jesus. Se nós amarmos o rebanho mais do que Jesus, nós não suportaremos as ingratidões. Porque há pessoas na nossa caminhada que nós vamos cuidar, nós vamos acariciar, nós vamos fazer crescer. A gente acompanha desde jovens, se casam, se formam. Muitas vezes desaparecem, não dão nem satisfação. Aqui Paulo está dizendo, venha porque eu estou carente de abraço. O pastor precisa de abraço, precisa reconhecer essa carência interior. Pois Demas, amando o mundo, me abandonou. E mais lá na frente ele vai dizer, Alexandre, verso 14, o ferreiro causou-me muitos danos. O Senhor lhe dará retribuição. E no verso 16 ele vai dizer, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Paulo está dizendo, eu preciso de gente, eu sou gente. E eu estou precisando de abraço, de aconchego. Eu quero dizer para a igreja, pastor é igualmente a você. A diferença é a responsabilidade da qual ele é imbuída. Ninguém me abandonou, mas tem uma coisa no ministério pastoral que não falha. Não falha o cuidado do Senhor. Ele vai dizer, mas o Senhor permaneceu, verso 17, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Paulo está dizendo no finzinho lá dessa carta, Demas me abandonou, fulano teve que ir para tal lugar, na minha primeira defesa diante do tribunal de César, ninguém da igreja esteve comigo, mas ele fecha dizendo, mas ele, o Senhor, esteve ao meu lado. Essa é a certeza do ministério pastoral. O Senhor que chamou é aquele que se responsabiliza, ele fica ao nosso lado. Uma das coisas que o pastor precisa aprender é ter paciência e esperar no tempo do Senhor, porque ele age no tempo certo. Um dos perigos do ministério pastoral é não ser moderado. Por exemplo, quando a gente começa o ministério pastoral, assim, muito afoito, muito empolgado, né? Toma decisão, alguém faz uma coisa com a gente já usa da autoridade. Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente vai deixando as coisas com o Senhor. Às vezes tem mordida de ovelha. E mordida de ovelha, como diz pastor Eibe, dói com força. Mas o pastor não revida. O pastor espera pelo Senhor. Para que traga arrependimento. Para que traga correção. Porque quando é no Espírito do Senhor, a edificação no corpo de Cristo. O pastor precisa dizer assim, não esteve comigo, não me compreendeu, mas o Senhor esteve e estará ao meu lado. Amém? E aí ele confirma dizendo assim, ele termina dizendo assim, o Senhor me livrará. A segurança de Paulo. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Amém. Queridos, o pastor, o ministro, não pode ter seus olhos em recompensas meramente humanas. Ele tem que olhar para a recompensa da glória prometida. Se o pastor esperar por recompensas humanas, ele vai se frustrar. Porque isso não é profissão, isso é um chamado celestial. É uma excelente obra. E a nossa recompensa está nos céus. Por isso, Paulo diz nesse mesmo capítulo a Timóteo, Timóteo, faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério, porque eu cumpri o meu. Ele diz assim no verso 6, 4, 6, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. O pastor tem que caminhar nessa visão.
Ele não pode caminhar pensando assim: hoje eu estou em Vila Feliz, a igreja é pequena, mas um dia a igreja cresce, ou eu vou para uma igreja maior, e a gente vai e assume lá o lugar do pastor Augusto, não estou dizendo que é vocês não. Tudo isso é ilusão, porque isso não satisfaz o coração humano. E o verdadeiro pastor chamado por Deus, ele só se agrada quando ele está no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus pode ser pastoreando 10 pessoas, 2 numa célula, ou numa multidão, ou no campo missionário, implantando um trabalho onde ninguém está vendo. Mas se ele estiver no centro da vontade de Deus, ele estará no centro do gozo do seu Senhor. Paulo está dizendo: Timóteo, eu que disse dias atrás, sede meus imitadores, eu estou dizendo para vocês, sejam agora meus imitadores. Paulo estava prestes a perder a vida. Ele estava prestes a ser decapitado. Ele estava preso em Roma quando escreveu essa carta. Ele disse: Timóteo, cumpra seu ministério. Porque eu cumpri o meu, em outras palavras. Estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a Jaerto Lacerda, a Vanessa, a Luciano Bezerra, a Mary e a todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. O ministério pastoral é uma excelente obra, quem deseja. Se nós soubermos trilhar esse caminho, nós trilharemos com alegria no nosso coração. E aí todas as recomendações Paulo dá a Timóteo, esperando que Timóteo combata esse bom combate. Eu encerro porque esse momento se cumpre 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. O que os pastores fizeram aqui, impondo as mãos, mais ou menos é o que a gente pode traduzir aqui. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. O que os pastores estão fazendo é comissionando vocês, como a igreja e os pastores, para que vocês comissionem outros. E assim, o reino de Deus vai sendo estabelecido sobre a terra. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. E eu encerro com esse verso de Paulo, quando ele diz assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Lembre-se dele, que o amor de Deus, que a graça do Senhor, que a unção do Espírito de Deus acompanhe a vida e o ministério de vocês todos os anos que Deus lhes acrescentar nessa terra. Amém? Muito bem, queridos. Eu gostaria de, nesse momento, dar a palavra aos novos pastores. Eles vão ter 2 minutos para dar uma palavra. Então, Luciano, é um desafio grande, né, Luciano? 2 minutos. Amém. Graças e paz, amados. Como o pastor disse, é um desafio, 2 minutos, né? Dá vontade de pregar, mas vamos ser breves, né? Agradecer ao Senhor, primeiramente, por esse momento, né? Por todos os pastores, né? Meus pastores, os pastores que aqui estiveram. E dizer que esse momento de hoje é um momento, né, que nós estamos celebrando, mas amanhã continua o dia a dia, né? Amanhã continua o dia a dia. Eu agradeço a vocês por terem confiado, né, em nós, primeiramente Deus, como eu falei, mas a vocês, igreja, por terem nos reconhecido, né, nesse ministério. Dizer a vocês que Paulo também, ele fala em Efésios 2, né, que antes nós não éramos família de Deus, mas nós somos alcançados por essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né?
E ele diz que nós estamos sendo edificados, né? Ele diz, vós sois edifícios de Deus, sendo edificado para a morada e a habitação do Espírito Santo, né? E eu quero dizer que nessa caminhada, amados, nessa edificação que nós estamos juntos como igreja, né? Nós temos as nossas falhas também, como foi dito aqui, né? Nós temos as nossas limitações, né? Mas, como foi dito na palavra, nós vamos continuar, né, na dependência sempre de Deus, né? Eu gostaria também de repetir novamente um dos versículos que foi lido aqui, porque, como eu falei agora há pouco aqui no concílio, já falei alguns testemunhos, foi algo que, num momento de crise como nós temos também na caminhada, foi algo que o Senhor me falou, né? E esse compromisso eu não posso jamais de ter, né, como ministro da palavra, né? Que está em Timóteo 4:2, que já foi lido, que ele diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, ou seja, paciência e doutrina. Então, amados, que em nome de Jesus Cristo, né, nós vamos continuar firmes nessa palavra, né? O que eu quero dizer para a igreja que confiou que eu vou permanecer firme na palavra, na dependência do Espírito Santo, pregando a palavra, né? No que depender de mim, essa palavra ela não será negociada, mas ela será ministrada como tem que ser ministrada, né? Vocês são o rebanho do Senhor e nós estamos aqui como corpo de Cristo para caminharmos juntos e crescermos juntos, né? Repito mais uma vez a segunda carta de Pedro, onde Pedro diz que crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos crescer nessa graça, né? Não achar que a graça ela é algo, né, que não tenha nenhum valor. Nós precisamos crescer nela e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar a partir de amanhã nesta obra aqui, evangelizando nas nossas células, glorificando o Senhor e crescendo como corpo de Cristo, amém? Eu conto primeiramente com Deus, mas também com cada um de vocês, né? Tá certo? Com a paciência, com o apoio, e nós vamos estar como família de Deus aqui nesta igreja, edificando e glorificando o reino dos céus e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu agradeço a todos. Pastor Jair, logo aqui. Quero saudar os irmãos com a paz, Senhor. Bíblia nova. O pastor Augusto já está aqui para mim passar logo o microfone para ele. Já está na Bíblia nova. Ó, tá vendo? Honrar aqui a igreja, né? Queridos, não preparei nenhuma mensagem, nem agradecimento algum, mas eu louvo a Deus pelos que estão presentes aqui, que me ajudou e tem me ajudado no crescimento do ministério, no crescimento no Espírito Santo. Tem várias pessoas aqui, vários pastores também, que participou e participa dessa nossa caminhada. Louvo a Deus pela vida de todos e por essa oportunidade, uma confirmação do meu chamado, do meu pastoreio, mas juntamente, e eu quero honrar a minha esposa que está aqui, Vanessa, que faz 99,9% do meu ministério. Minha esposa aqui está ao meu lado, obreira que está com a mão na obra, de fato, integralmente, junto comigo, ali em Vila Feliz, e eu creio que até onde o Senhor nos levar. Muito obrigado, minha querida esposa. Romanos 15:4. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E a esperança é Jesus Cristo. É uma esperança que não falha. Eu posso falhar como pastor, certamente vou errar, mas tem uma esperança que não falha. E a esperança que não falha é Jesus Cristo. Que possamos colocar a nossa força, como foi falado aqui, o amor que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, que possa aparecer
em nossas vidas. Não só em nós como obreiros, mas como vocês também, que são chamados a anunciar a palavra de Deus também. Que o Senhor Jesus possa derramar essa esperança a cada dia em nosso coração. Muito obrigado. Amém, glória a Deus, queridos. Vamos ficar de pé.